Romanos capítulo 1, vamos ler os versos 1 a 5 e depois Romanos capítulo, nós vamos ler o verso 14. Então Romanos é a passagem bíblica para hoje, diga amém. Amém. Ok. Então, alguns irmãos ainda estão à procura, mas é fácil, né? Romanos. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Tal de Deus, o qual antes havia prometido pelos profetas em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, graça e o apóstolo do seu nome. Verso 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a quem nos alcançou. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Muito obrigado pelo louvor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e que o Senhor fará nesta manhã. Agora te pedimos, ó Pai, que glorifique o teu nome por meio da tua palavra. Fale em nossos corações. Edifica as nossas vidas para que nós possamos pregar a boa nova da tua palavra. Para que nós sigamos o legado de Paulo, para que nós, como Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo é uma figura consensual, mas eu não pude na altura. Mas nesta altura, eu já preguei o evangelho desde Jerusalém até as regiões do mar Adriático. Já não tem nessa região lugar em que eu possa pregar. Agora eu estou a procurar outro sítio para eu poder pregar, outro sítio para eu poder falar de Cristo, porque meu alvo é sempre alcançar aquele lugar onde o evangelho ainda não chegou, onde as pessoas ainda não ouviram falar de Cristo. Então aqui, como já terminou, agora eu virei ter convosco, mas eu não virei para ficar, eu virei de passagem, virei ter convosco. Conversarei com vocês, converso com vocês, digo, vos fortalecerei, estava a dizer a igreja de Roma, mas a minha intenção é chegar até Espanha, pregar lá o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo deve ser pregado a todas as nações. Eu me sinto devedor, é um dever meu, pregar o Evangelho a todas as pessoas, pregar aos gregos, a minha cultura, a nossa cultura.
humano. Não só eles, mas também os outros, os bárbaros, aqueles que não são da nossa cultura, aqueles que são estranhos a nós. Eu sinto-me devedor a estas pessoas. Por isso, eu vou passar para ter convosco, vamos partilhar a fé que nós temos, vou também partilhar aquilo que eu tenho sobre o Evangelho de Cristo e vou pedir que vocês me apoiem para esta missão que eu pretendo fazer, para ir alcançar outros povos. Então esse era o apóstolo Paulo, uma pessoa que estava sempre ardendo por missões. Ele disse que eu esqueço-me de tudo que já fiz, as coisas que para trás ficam em deixo mesmo. O meu alvo é correr adiante para alcançar o prêmio da soberana vocação. O meu anelo é sempre ir ali onde Cristo não foi pregado. Aleluia! Então esse é o apóstolo Paulo, que recebeu uma missão como nós. A grande comissão é para todos nós, e o apóstolo Paulo fez tudo o que estava ao seu alcance para a expansão do Evangelho. Prestes à sua morte ele disse: eu lutei um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, e agora a coroa de justiça que está me sendo guardada, não somente a mim, mas também para aqueles que amam a vinda do Senhor. Então é uma pessoa que deve nos inspirar a pregar o Evangelho, deve nos inspirar a levar Cristo onde quer que ainda não tenha sido pregado. Aleluia! E se nós tivéssemos com o apóstolo Paulo hoje, de certeza, se nós não pensássemos em expansão, nós estaríamos aborrecidos com a figura dele, porque eu sairia mais dele. E creio que nós, é impossível nós estarmos junto com ele e não estarmos assim, motivados, não sermos impactados, não sermos influenciados a fazer o que ele fazia. Porque alguém que estava sendo sobre missões, amava a igreja, amava. Ele estabeleceu a igreja, edificou a igreja, mas ele não parava lá. Ele deixava a igreja andar e ele avançava. Aliás, a igreja que ele edificava também tinha o mesmo espírito, também avançavam, também apoiavam. Então é uma figura em que nós devemos nos inspirar para pregar o Evangelho, para cumprir a boa nova. Aleluia! Por isso o tema da nossa pregação de hoje é um legado a seguir. E o legado que nós pretendemos seguir, que pretendemos desafiar os irmãos, a cada um de nós a seguir, é o legado do apóstolo Paulo, porque é um legado bíblico. Então, no geral, nós estamos a falar sobre a grande comissão, mas subordinada a essa questão. Aleluia! Amém. E aqui, se nós olharmos para a figura do apóstolo Paulo, nós podemos nos questionar o que levava o apóstolo Paulo a trabalhar dessa forma. O que levava o apóstolo Paulo a ter essa energia por missões. Ele estava disposto a dar a sua própria vida, a dar tudo o que tinha para que o Evangelho chegasse a outras pessoas, para que as outras pessoas também entendessem Jesus. Aleluia! Amém. Então, nessa é a sua abordagem introdutória aos irmãos de Roma, porque aqui o apóstolo Paulo fala tudo aquilo que ele acreditava, por exemplo, os seus credenciais, para que os irmãos o apoiassem na sua missão, para que aquelas pessoas também que construíram uma imagem distorcida dele tivessem convicção da mensagem que ele pregava, porque havia calúnias a respeito do pastor, do apóstolo Paulo digo, falando mal sobre a pessoa dele e sobre aquilo que ele pregava. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta não só para pedir ajuda, para dizer que eu vou estar com os irmãos ou vou para adiante, mas também para mostrar aquilo que ele queria. E nesses versos que nós lemos, o apóstolo Paulo mostra a razão que estava por detrás deste seu avanço, dessa sua sede, dessa sua vontade da proclamação do Evangelho de Cristo. Aleluia! Amém. Então, no verso 1, como nós lemos, o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o apóstolo Paulo, aqui fala como cristão, ele concebe o seu chamado, a sua vocação, como uma vocação para o Evangelho. Paulo é apóstolo do nosso
Senhor Jesus Cristo, separado para o Evangelho. Então Paulo entende que ele tem apenas uma vocação. A vocação dele é uma. A vocação dele é o Evangelho. Há quem entenda que tem vocação de curar pessoas. Há quem entenda que tem vocação de expulsar demônios. Há quem entenda que tem vocação de ajudar, vocação de fazer sinais e maravilhas. Essas não são vocações, são sinais que seguem a proclamação do Evangelho. São sinais que brotam do próprio Evangelho e acompanham na proclamação do Evangelho. Mas a vocação é uma. O apóstolo Paulo disse: a minha vocação é uma. A minha vocação é o Evangelho de Cristo. Eu fui separado para o Evangelho. Aí eu não posso dizer, mas pastor, o próprio apóstolo Paulo falou que Deus deu dom ministeriais à igreja. Deus chamou alguns para apóstolos, outros para doutores ou mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Amém? Deus deu dom. Mas para que fim? A Bíblia diz: é para preparar os santos para a obra do ministério. Qual é a base da obra do ministério? Onde é que os santos vão trabalhar? A base para a obra do ministério é o Evangelho. Então Paulo compreende que ele tem apenas uma vocação. A vocação de Paulo é o Evangelho. Paulo compreende que a igreja tem apenas uma vocação. A vocação da igreja é o Evangelho. Aleluia! O apóstolo Pedro escreveu para a igreja que estava espalhada em volta do mundo com a perseguição, em 1 Pedro 2,9. E o apóstolo Paulo diz assim: a igreja, alguns nem se reuniam como estamos reunidos hoje. São pessoas que estavam dispersas. Então, o apóstolo Paulo escrevendo o papel, escrevendo para eles assim: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vê como Pedro compreende? Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E vocês têm uma vocação. Qual é a vossa vocação? A vossa vocação é anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Paulo entende que a igreja de Cristo tem uma única vocação. Não é: a minha vocação é protocolo, a minha vocação é dirigir louvor, a minha vocação é arrumar cadeira. Você deve ter protocolo sim, mas a tua vocação não é protocolo, a tua vocação é o Evangelho. Aleluia! Quando estamos a receber a pessoa, na nossa cara deve ter o Evangelho. Quando estamos a preparar as coisas, a preparar a cadeira, nós estamos a preparar pensando no Evangelho. Estamos nesse espaço, a administração, tudo funciona onde? No Evangelho. Paulo compreende que a igreja tem apenas uma vocação. A vocação da igreja é o Evangelho. Aleluia! Que tal se nós tivéssemos essa percepção? Que nós tivéssemos essa convicção? Nós não temos uma outra vocação. Nós não temos um outro chamado. A nossa vocação é o Evangelho. Aleluia! A nossa doação que Deus espera de nós é o Evangelho. Então o apóstolo Paulo tinha esta percepção. Ele já não via em outra vocação. Se o irmão dissesse assim: Paulo, você escreveu Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho. Vamos tirar a Paulo como apóstolo, vamos colocar outros dons ministeriais. Paulo diria a mesma coisa. Paulo, mestre, separado para o Evangelho. Paulo, evangelista, separado para o Evangelho. Paulo, profeta, separado para o Evangelho. Paulo, faltou o profeta, quem falta aí? Paulo, pastor, separado para o Evangelho. Em todas as coisas
mensagem, o objeto era único, o Evangelho. Aleluia! Aliás, ao escrever para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 11, Paulo disse: desse Evangelho eu me tornei pregador, apóstolo e mestre. Aleluia! Amém. Podem me dar outros títulos, podem me chamar outras coisas, chamem de mestre, chamem, me chamem de pregador, chamem, me chamem de apóstolo, chamem, mas eu sou pregador de quê? Do Evangelho. Eu sou mestre de quê? Do Evangelho. Eu sou apóstolo de quê? Do Evangelho. Então a vocação que Paulo vê é única. A minha vocação é o Evangelho. A vocação da igreja é a boa nova. Aleluia. Amém. Que tal se nós percebêssemos dessa forma? Que tal se nós tivéssemos essa percepção? You call me out upon the waters, the great